Olá, pessoal! Como todos vocês estão? Eu sinceramente espero que todos vocês estejam muito bem por aí. Todos com saúde e é o mais importante de tudo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitura no Cinema. Eu sou Gisele Santos e sempre que eu consigo eu venho aqui trazer minhas dicas e opiniões sobre livros, sobre filmes e sobre séries. Você nos acompanha tanto no YouTube quanto nas plataformas de áudio. Então eu peço aquelas mesmas coisas de sempre, que se você estiver no YouTube, você curta o vídeo que é exibido, não só do episódio, como também dos vídeos resenha. E também deixe o seu like, compartilhe os vídeos com outras pessoas, que assim você nos ajuda. Se você está nos acompanhando pelas plataformas de áudio, classifique o podcast, que assim você nos ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. Bom, gente, eu precisei sumir, não sei se vocês acompanharam o nosso último vídeo pelo YouTube, mas eu tive um problema de saúde que realmente me atrapalhou muito. Então agora já estou mais estabilizada, eu tive tendinite no ombro esquerdo, então infelizmente não tive a menor condição de vir aqui. Então aos poucos eu estou voltando as coisas ao normal, vou tentar gravar algumas coisas para poder deixar para mais adiante. Inclusive a nossa programação teve que realmente alterar toda, não tive muito o que fazer não. Mas eu agradeço por vocês já terem visto, né, o último vídeo que saiu, né, no YouTube a gente está voltando aos pouquinhos aqui. Nas plataformas de áudio a gente também vai voltar aos poucos. Eu tenho 2 episódios para a gente finalizar a nossa 4ª temporada. Por isso nós vamos mudar um pouco a programação para mim poder liberar esses 2 últimos episódios para vocês. E na 5ª temporada a gente volta ao normal com os nossos episódios todos nos dias certinhos. Então, sem tantas delongas e já pedindo as minhas desculpas pelo atraso na cobertura das 2 séries, elas vão ser feitas mesmo com as 2 séries praticamente finalizadas. E tinha outras coisas para mim assistir e que eu não consegui assistir devido a esse problema de saúde que estava me atrapalhando bastante. Tem um exame para me completar. Então, eu consigo finalizar com certeza, dentro dessa próxima semana, eu consigo finalizar um último exame que eu preciso para constatar se realmente é tendinite ou se é alguma outra coisa de que eu preciso procurar investigar melhor. Então, a nossa dinâmica nesses 2 últimos episódios, a gente não vai ter a cobertura da semana neles, a gente vai deixar no audiocast separado. Eu tô pensando em deixá-lo ao ar nas sextas-feiras, sempre 2 episódios por vez, pra gente fazer uma cobertura um pouco mais rápida. Principalmente para você que ainda não viu, dá tempo ainda de você assistir as 2 séries. Mas aqui a gente vai começar o nosso penúltimo episódio da nossa 4ª e tão problemática temporada, diga-se de passagem, com 2 séries. E, gente, eu mudei tanto essa programação desse canal nesse mês, tanto, e não é assim só por causa dessa questão de saúde, não. É porque a gente teve coisas que entraram nos streams recentemente. Eu vou deixar nesse episódio 2 dicas de séries e 3 dicas de filmes, porque é impossível não deixar essas dicas aqui para vocês nesse finalzinho da nossa 4ª temporada. Inicialmente, a gente começando o nosso episódio de hoje, na nossa indicação de série, a gente tem um caso que chocou o Brasil e o mundo, e a gente teve recentemente o desfecho, em parte, desse caso, porque teve um crime em 2018 e que eu me lembro até que eu postei no meu Instagram, mais pessoal, em breve também vou dar uma mexida no Instagram. E não tem como, quando a gente fala de ativismo, quando a gente fala de respeito às pessoas, não tem como não lembrar da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro. Uma mulher
mãe que foi nascida e criada na favela da Maré, no Rio de Janeiro, e que teve sua vida ceifada, não só a dela como do seu então motorista naquela noite, o Anderson Gomes, que é pai de um menino lindo e maravilhoso, que tem ali suas questões também de saúde, né? Ele tem uma saúde um pouco mais delicada, digamos assim, e que tiveram suas vidas ceifadas em março de 2018 e que hoje não, minto, já tem um tempo que saiu esse documentário e a gente então vai falar dele, o documentário Marielle, o documentário disponível no Globoplay, são 6 episódios e o documentário já tem uma polêmica envolvendo ele, mas eu acho que essa polêmica ela é bem desnecessária. Eu acho que ele é bem competente na sua questão do porquê que ele existe, que é dar para nós, como público, uma dimensão do que é a questão da Marielle, não só a questão do caso dela ter sua vida ceifada, mas o como que foi, quem era a Marielle, o porquê que ela mexeu e mexe tanto com as pessoas. E também a gente sabe um pouco mais da vida do Anderson Gomes, a sua viúva, e quais as questões que ela está vivendo hoje em dia. Tem também a questão das investigações da polícia, como se deu o caso, teve ali umas questões meio complexas na investigação. O desfecho do documentário também tem um questionamento, porque se era para o Padilha mesmo dirigir, e que tem a questão que tinha que ser tem uma questão de que o diretor tinha que ser um outro diretor, enfim. A gente tem aqui uma série muito bem concatenada, com depoimentos. A gente tem também a própria assessora da Marielle, que na época, né, estava no carro com a vereadora e que ela teve a sua voz sendo ouvida. Gente, é emocionante, é impressionante, é impactante. São muitos adjetivos para a gente colocar nesse documentário. E eu acho que, polêmicas à parte, né, a gente teve recentemente digamos, executores do crime que acabaram de ser condenados, tiveram as suas penas entre mais ou menos 60 e 75 anos de prisão, e a gente vê toda essa questão, Marielle mais jovem, os depoimentos da família, a saudade, a filha também, né, a questão da filha. A gente vê também um pouco mais da intimidade do Anderson Gomes. E uma coisa que eu achei que foi muito emocionante, tem duas coisas que eu gostei desse documentário, é a questão das mensagens em WhatsApp. A gente sabe que o WhatsApp ele é uma rede um pouco mais íntima, e a gente vê mensagens dos dois, sabe? A do Anderson um pouco antes do crime e da Marielle também. A gente vê como eles eram carinhosos, atenciosos com a família. A gente vê a questão da religiosidade da família da Marielle também. Como a Marielle era como um exemplo a ser seguido. E muito tocante também. Me parece que era um pouco tempo depois do crime, de tudo que aconteceu. Teve um show da Katy Perry aqui no Brasil, se eu não me engano, no Rio mesmo. E eu não me lembro a época se a filha, a menina, se ela como é que fala? Se ela era fã da Katy Perry, se era a Aniele, a irmã da Marielle. Eu sei que elas foram levadas ao palco e, assim, a performance da Katy Perry e aquela imagem da Marielle atrás, como aquilo me tocou, sabe? A dimensão,
assembleia ali praticamente tomada da multidão de pessoas assim que os caixões chegaram para o velório e sepultamento, como a família estava vendo tudo aquilo. Eu acho que é muito tocante, é muito emocionante, vale a pena muito assistir o documentário. Claro que aqui a gente não está endeusando a pessoa, a gente não está aqui colocando a pessoa num pedestal, porque não é essa a questão, mas sim o crime por ter sido tão chocante, principalmente porque a gente tem no primeiro episódio o relato da assessora da Marielle e entender que foi muito de repente que tudo aconteceu. Isso traz um choque muito maior do que a gente imagina. Foram, se não me engano, 13 disparos, né? E depois teve também a questão, né, dos acusados de serem os executores, contar como aconteceu. É de doer o coração, gente. Eu acho que é um crime que não pode deixar de ser lembrado como diversos outros crimes. Então, essas são as minhas impressões. É muito emocionante, é impactante mesmo, tá? Vale a pena a mexida nesse caso, sabe? Que é um caso que mexe com todo mundo. Não tem o que fazer. Agora, na segunda indicação, eu quero deixar uma outra indicação. Eu estou até abrindo aqui o meu resumo do que eu vi. Tem uma série da Netflix, essa já é mais fresquinha. É também uma série, eu vou dizer, ela não é, digamos, documental. Eu acho ela assim um pouco mais dramatizada, tá? A gente sabe que série dramatizada, ela não é exatamente o que realmente aconteceu. É uma visão do que aconteceu naquela data. E a gente tem de um outro caso que chocou o Brasil. E há muito tempo a gente vê falar desse caso. É um caso que aconteceu em 1993, né? Teve o caso da Daniela Pérez, 92, 93, um pouco depois acabou acontecendo esse aqui que também que chocou o Brasil, foi também muito comentado, o mundo afora. Então a gente vai ver mais ou menos, eu falo mais ou menos porque foi uma coisa mais dramatizada, a gente vai ver um pouco sobre alguns dos personagens que foram envolvidos naquele crime que envolveu os jovens que dormiam ali na região da Candelária, no Rio de Janeiro. Foi em julho de 93 que aconteceu esse crime. Foram policiais, né? Parece que a paisana promoveram um ataque contra mais ou menos umas 40 pessoas que estavam ali naquela região da escadaria da Igreja da Candelária. Foram 2 carros e eles fizeram um festival de terror. Eu vou dizer assim porque foram muitos tiros. E as vítimas, eu não quero citar o nome delas porque eu, né, em todo respeito, né, às famílias, mas eu não sei se eu devo, porque todas elas, poucas eram maiores de idade, tá? Eu acho que só um era maior de idade, que tinha 19 anos. Os outros, todos nessa média entre 11, 13, 14 anos, tem um de 18 também. Então eu falo assim, cara, a gente vai ver um pouco da história dessas pessoas. Aparentemente a motivação seria tipo uma vingança mesmo, porque teve uma viatura que parece que passava ali e ela foi apedrejada por alguns menores no dia anterior ao crime. E, gente, sabe aquelas mortes banal? Uma morte completamente banal. Eu fiquei assim, extasiada, assim, sabe quando dá aquele nó na garganta? E são 4
episódios, está disponível na Netflix. Então a gente tem essa questão, né, assim, do que aconteceu, né, ou que poderia ter realmente acontecido naquele dia, porque aqui mais ou menos ela foi baseada nos depoimentos das pessoas que sobreviveram a esse show de horrores, né, digamos assim. Eu acho que eu posso dizer os personagens mais ou menos representados seriam o Jesus, o Douglas, parece, o Sete, acho que é Sete, e o Pipoca. Então eu falo assim que se você não lembra do caso, às vezes você não era nascido na época, mas eu falo assim que é horrível pensar que isso aconteceu aqui no nosso país. É muito triste mesmo de pensar. Mas também é um outro caso, como o caso da Marielle, que não deve ser esquecido de forma nenhuma. Então, é emocionante também, é um caso assim que deixa a gente com o coração na mão de pensar o que aconteceu. Mas assim, enfim, é doloroso de ver, porque a gente fica assim meio estranho, né? Hoje em dia, os acusados já estão livres, já. Parece que teve um que faleceu, parece. E os outros, parece que tem outros 3 que foram absolvidos também no processo. É bem triste saber que essas coisas ainda acontecem no Brasil, e sem falar que foi em 93 esse caso. E se a gente for comparar com o caso da Marielle, né, parece que o tempo não passou de 93 para 2018, né? A violência ainda está só em escala alta. Nossa, é muito preocupante. Mas vamos finalizar aqui as nossas indicações de séries. Uma na Globoplay, Marielle, o documentário. Também nós temos Os 4 da Candelária, disponível na Netflix, com 4 episódios, do da Marielle com 6 episódios. Se você já assistiu algum deles, eu quero as suas impressões, o que você achou, você conhecia os 2 casos, não conhecia, né, o da Candelária que era mais antigo. Comenta que eu quero muito saber a opinião de vocês, ou também se você não viu e agora deseja ver através da nossa indicação, eu quero muito saber a opinião de vocês. Então a gente finaliza essa parte do bloco, né, do Indicando as Séries. Nós vamos para as indicações de filme dessa semana. E também lembrando que a gente, né, tá tendo essa mudança aqui na nossa programação. Mas a gente vai fazendo, né, depois tudo ao normal direitinho. Então, na nossa indicação de filme, nós vamos começar com essa nossa primeira indicação. Se tiver algum barulho, vocês me perdoam, mas eu tô tentando gravar aqui mais rapidinho possível, porque crianças na casa, né? Crianças, tudo acontece quando existem crianças na casa. Então vamos ao novo filme do M. Night Shyamalan, que esse ano teve muita coisa, muita polêmica envolvendo não só ele, como as filhas. Enfim, esse aqui é um filme que eu achei muito interessante, disponível na Max. E esse aqui, eu vou dizer que ele tem a ver com essas viagens no tempo, porque aparentemente tem assim alguns momentos, por exemplo, a gente vai ver 2 jovens que estão envolvidos nessa trama, onde existem eventos que estão meio que envolvidos ali. Existe um lago e que separa, assim, como assim, esse lago, ele está numa região em que divisa do Texas com o estado da Louisiana, nos Estados Unidos,
E o que acontece? São duas narrativas em tempos diferentes, mas que têm eventos que têm a ver com esse lago, com essa viagem temporal. Então, vamos conhecer, então, se você não viu ainda, né, assista, ou se você já viu, eu quero suas opiniões de Os Horrores de Candle Lake. E vamos falar as nossas impressões sobre essa série. Até é uma série, mito, não é série, é filme, daquele rapaz que fazia aquela série Teen Wolf, que eu sempre gosto muito desse tipo de série. Mas vamos falar sobre esse novo trabalho. Eu só não me lembro o nome do ator, mas vamos pular essa parte. Aqui, acho que a linha mais antiga dessa série é mais ou menos ali na média de 1952. Basicamente, essas linhas narrativas elas vão mais ou menos assim, entre 1952, acho que 99 também, 2003 também. Eu acho que o último ano da linha é o ano de 2022, é o ano mais recente. Tem também 2005. E aí a gente tem essas questões envolvendo dois personagens principais. Um deles é a Ellie, é uma adolescente que sempre tem essa questão do adolescente que tem uma questão com a mãe, essa questão muito de identidade também, sabe? Tem também a Ana também, é uma questão bem complexa. Só que aí o que acontece? A história parece que tem o Paris. Não, deixa eu voltar aqui minha narrativa. O Paris, ele tem uma questão com a mãe dele, que há muitos anos eles dois sofreram um acidente de carro. E ela se afogou nesse lago, ela teve uma convulsão, né? Depois ali do acidente, acabou se afogando ali no lago. Já a outra história, que é a história da Ellie, ela é uma adolescente que tem essa relação com a mãe, e a minha irmã dela é a Ana. Só que o que acontece? A Ana desaparece. E aí a Ellie fica numa situação em que ela tem que descobrir o que aconteceu com essa minha irmã dela. Só que essa história tem tudo a ver com esse lago, e aí a gente vai começar a entender essa questão mais temporal do que está acontecendo na verdade. Porque o Paris ele não consegue ver a questão da mãe dele, ele não consegue aceitar que a mãe dele faleceu, aquele questão de estresse pós-traumático mesmo. Só que eu acho interessante que existem essa questão das viagens atemporais, a gente até, para explicar esse negócio é tão complexo, mas essa aqui ela deu um verdadeiro nó no meu cérebro, como vocês estão percebendo aí. Só que assim, existe alguns, como é que eu posso explicar? Existem amuletos, existem situações, e na minha visão, o próprio lago também tem um pouco a ver com essa questão desse salto temporal que tem, e que tem muito a ver com esses personagens, com o Paris, com a Ellie, também com a Ana, e assim, bugou minha cabeça. Realmente fiquei curiosa, fiquei intrigada, bugou minha cabeça, como eu tô bugando, eu explicar para vocês. Eu sei que é confuso, mas é interessante. E eu achei, assim, muito interessante, se bem que a gente já viu coisas de viagem temporal, e desde que de Lost, desde Under the Dome, enfim, né, é complicado esse negócio aqui. Mas é muito bom e eu gostei bastante. Tem gente que não gostou, né? Mas enfim, gente, isso aí não é unanimidade. Mas eu gostei muito desse aqui. E esse aqui eu achei ele muito interessante.
Então, essa é a minha primeira indicação de Os Horrores de Cade do Lake. Quero saber a opinião de vocês, se vocês viram, se vocês não viram, se vocês pretendem ver. Dá uma bugada no seu cérebro, só que se você não tiver atenção, vai passar ileso, você não vai entender nada. Chegando no final, você, ué, como assim? O que aconteceu? Onde foi? Cadê ele? Enfim, é curioso demais. Na nossa segunda indicação de filme, quer dizer, hoje meu cérebro tá maravilhoso. Na nossa indicação de filme da semana, a gente tem um filme meio polêmico aqui, porque caso, na verdade, é polêmico, é tipo esses true crime, sabe? Vamos aos novos true crime do momento. Tem um lançamento no Prime Video da Amazon, né? Lembrando que tá já no esquenta Black Friday. Não tenho mais meu link de afiliado, mas quem sabe em breve eu faço ele de novo. Só que aqui a gente tem um caso que tem um vídeo ótimo do Beto Ribeiro, tem também da Jaqueline, do Quinta Misteriosa, tem também da Jucazine, tem também da Joyce, do Ler Até Amanhecer. E eu acho que esse aqui, eu tinha falado da Elisa Samúdio, que você tinha que conhecer o caso para você entender a dinâmica do que estava se falando ali. Eu vou confessar que esse aqui também você vai fazer a mesma coisa, porque vamos supor que você é mais novo, você não conhece a história desse camarada aqui. Se você não conhece a história do Francisco de Assis Pereira, conhecido como camarada que foi ali no Parque do Estado, na cidade de São Paulo. E olha, esse cara fez coisas assim pecaminosas. Vamos lá, pecaminosas. É o Mani do Parque, né? Assim, é o Mani do Parque, né? Não vou dizer exatamente a palavra, você vai saber exatamente o que é. Então, é o filme dele que já estreou no Prime. A gente vai dizer as nossas opiniões sobre ele. Esse aqui não é o documentário, porque já tem um documentário no Prime Video, tá? O documentário, como o documentário, os dois documentários dos irmãos Menendez, nós vamos trazer mais à frente. Não vou trazer sobre o documentário agora para vocês, eu não terminei de ver o documentário ainda, então eu quero fazer isso bem aos poucos, até mesmo porque, né, os bracinhos da pessoa que não é uma maravilha ainda nesse momento. Mas aqui a gente vai ver assim essa questão do que às vezes, quando a gente vê essas séries por aí, a gente acha que é só o rostinho bonito é que faz sucesso, é que consegue encantar as pessoas. Mas não, gata, não é só o Sauron lá em O Anéis de Poder que conseguiu jogar a corrupção na Terra-média, não. Nós temos esse bacana aqui, que de bonito passou longe, mas o cara tem uma lábia, mais uma bendita de uma lábia, tá? Que ele fazia as mulheres montar na garupa da moto e ir pro meio do mato. E dali ele fazia o que ele queria com ela, tá? Tá bom para você? Pois é. Esse camarada que fez isso muito ali nos anos 90 no estado de São Paulo. Então, esse filme é uma atuação do Silvério Pereira maravilhoso. Esse cara, ele é um cara que ele monta os trejeitos e é sensacional o ator. Então aqui a gente vai vendo um pouco da noção do que foi todo esse caso, principalmente para a mídia, também para as vítimas. Eu falo que a adaptação sempre, ela é, digamos, uma visão do caso, não é exatamente a verdade, sabe? Então eu vi ele assim, eu vi ele como um filme que não vai me mostrar o que o documentário vai me mostrar, e está me mostrando, que eu estou vendo ele ainda, e também não vai me mostrar o que o jornal me mostrou. Vai me falar, tipo assim, nós dois estamos conversando e a gente está contando a história um para o outro. Você está contando para mim e eu estou contando para você. É basicamente isso.
Eu falo assim, que é um caso extremamente complexo, muito complexo mesmo, porque o cara sumiu e depois ele foi capturado quase no outro país, e ele, assim, tem um ponto que é importante de pensar, que ele fora ali da cerca, que tinha uma cerca ali, que era uma área de preservação, então tem uma cerca ali. Então, fora da cerca, ele era uma pessoa completamente diferente, uma personalidade. Tipo aquele Billy Milligan, sabe? Ele era, fora da cerca, uma pessoa. Quando ele passava essa cerca, os próprios policiais, na época da investigação, quando prenderam ele, o cara mudou totalmente de personalidade. Então fala assim, ele tá para ser solto, me parece que em 2028. Mas tem os exames psicológicos que eles precisam fazer. Mas eu não sei se aqui pela legislação recente, se eles vão conseguir mantê-lo preso por muito tempo mais, sabe? Mas é um caso complexo de liberar esse cara. Então, tem-se uma polêmica sobre o que foi feito nessa adaptação. Porque tem coisas ali que o pessoal tá achando mais fantasioso. E óbvio que, como é só mesmo uma coisa mais retratada, não é exatamente a história real do que aconteceu. Então, né, naturalmente, você vai ver muita coisa mascarada ali, sabe? Mas, assim, incomodou muita gente. Eu, particularmente, vi dessa maneira, no quesito assim, eu já conheço a história, eu já sei o que aconteceu, mas eu tô colocando assim como uma interpretação, tá? Que é ótima, é interessante, não é a verdade, mas assim, a gente pode tratar de uma maneira assim mais ficcional mesmo, não é profundo também não. E tem a questão que o pessoal também está questionando mais por causa da personagem que meio que investiga. Essa personagem não existiu no caso não, tá? Que a irmã, parece que a irmã é psicóloga, não sei o que lá e tal, aquilo ali não teve. Foi realmente a polícia que foi atrás, então tem essas inconsistências na história que o pessoal está reclamando muito. Mas eu falo assim, é só você assistir normal, de boa ali, não precisa se preocupar, é assim que vai ser o piorzinho que tem, porque não vai. Mas assim, se for pegar pela perspectiva de uma pessoa que pode ter feito, seria interessante, mas eu procurei não me ater muito a esse caso, não. Eu preferi me ater dessa forma, eu achei que ficou mais interessante assim. Então, essas são as minhas impressões. Não é um filme uau, vai mudar a sua vida, tá? Dentro desses dois primeiros filmes, eu prefiro o primeiro filme, que o Cat do Lake me chamou mais a atenção. E agora a gente vai para a nossa próxima dica de filme. Um filme antigo. Esse daqui, ele é antigo, tá, coleguinha? Esse é de 1984. E eu gosto de assistir um filme antigo porque, às vezes, a gente assiste coisas no passado e ela sobrevive bem a uma reassistida. Outras vezes não, mas você vai ter que assistir para ter certeza se sobreviveu ao tempo ou não. Na minha visão, esse aqui sobreviveu muito bem ao tempo. E tem coisa que você desconsidera, você liga a suspensão da descrença e é isso mesmo, gato. Então, nós vamos falar de O Exterminador do Futuro. Não estou falando da série, não estou falando do filme novo, não. Estou falando daquele primeiro filme, aquele primeirão, The Terminator, que tem lá os nossos coleguinhas lá, doidinho, a dona Sarah Connor ali correndo que nem louca para se salvar desse camarada, e é isso, a Skynet aí na área, e a gente vai ver sobre esse filme agora. Ele hoje em dia está disponível no Prime Video.
se eu não me engano, até o filme 2 tem também o Gênesis, Exterminador do Futuro 4 também, se eu não me engano, tá lá. Mas esse aqui a gente vai ver assim, vamos pegar aqui pela sinopse, que é mais prático de eu olhar aqui para vocês. Geralmente naquela época a gente tinha muito essa questão de se as máquinas dominariam tudo que existe à nossa volta. Se a gente soubesse, né, que teríamos inteligência artificial, nem sei o que seria. Que a gente teria celular, que a gente teria podcast, não sei como é que seríamos nesses dias antigos. Então, a ideia, desde o início do filme, a gente vê muito essa questão de essa invasão das máquinas tentando controlar os seres humanos e fazendo com que essa luta ecloda numa guerra mundial, onde uma, digamos, inteligência artificial chamada, uma inteligência, né, na verdade, de computadores, né, chamada Skynet, né, uma empresa que era envolvida muito com tecnologia, e ela conseguiria programar todas as máquinas para combater os seres humanos. Então, eis que, bem no início do filme, a gente vê um cara que, né, ele vem sem roupas e começa a procurar uma mulher chamada Sarah Connor. Só que aí a gente vê que esse cara, ele não é um humano comum, né? Tem ali um lugar, ele te faz tipo uma cratera que ele sai nela, que é o nosso Arnold Schwarzenegger. E ele tá ali atrás da Sarah. Tem cenas, a gente se arranca os cabelos, tudo da cabeça, tá? Só que tem esse plano que ele tá tentando pegar a Sarah, porque em breve a Sarah ela vai dar à luz a um cara que ele vai ser, digamos, o líder da resistência contra a Skynet. Só que o que acontece aqui? Não vai ser só esse cara que vai estar atrás da Sarah. Tem um outro cara também que vem do futuro, do mesmo jeito que esse camaradinho maior aqui, que é o Arnold, que é o chamado, ele já é da resistência, parece. Ele é o Kyle Reese. E ele veio exatamente para tentar proteger a Sarah de que ela vai de arrasta para cima, literalmente falando. Bom, para um filme da década de 80, gente, eu quase pulava do sofá com esse filme aqui. E tem umas cenas ali do Arnold, ali, quando tem uma cena dele com a moto, e quando eles estão vindo do futuro, quando ele quase elimina a Sarah. É sensacional. Assim, eu tô até aqui vendo o trailer numa tela pequenininha, e você arranca os cabelos assim todo, porque o filme é muito bom mesmo. Eu recomendo demais que você assista esse filme. É excelente. Não tem como você não gostar disso. Mas assim também tem essas questões que a gente fica pensando esse paralelo da década de 80 com hoje em dia, né? Igual eu comecei falando do vídeo. Eu acho assim que esse medo pode ser real. Vocês acham mesmo que a inteligência artificial, tem gente que acredita que a inteligência artificial vai mudar mesmo, vai realmente controlar as pessoas? Vocês acham mesmo que seus empregos podem ser perdidos por causa da inteligência artificial? Pode ser que sim, pode ser que não, nós não sabemos como isso vai evoluir para o futuro, mas aqui o Exterminador do Futuro tem muito essa questão de até que ponto as máquinas podem dominar a gente, até que ponto a nossa ganância também em querer dominar toda a inteligência, a colocar inteligência, colocar tecnologia em tudo que tem, a nossa, eu posso dizer hoje, 2024, a nossa dependência da tecnologia, vamos falar bem assim,
Não tá um filme tão velho assim, eu acho que de 84 pra cá tá o mesmo medo, os mesmos probleminhas, tem probleminha que ninguém resolveu ainda. Eu acho que compensa se você nunca assistiu, assista, tá disponível no Prime Video e só deita, pega pipoca, vai assistir que é maravilhoso. Bom, essas então são todas as nossas indicações de hoje. Eu agradeço mais uma vez a todos vocês que estão por aqui. E é isso, nos vemos na próxima. Um grande abraço, Deus abençoe a vida de cada um de vocês e nos vemos no próximo. Até mais!